Em nosso estudo de hoje, lição 20 do livro Perante Jesus, tem por título Considerações. Devemos guardar o Evangelho na cabeça? Sim, porque precisamos orientar o pensamento para o bem. Cabe-nos a obrigação de imprimir o Evangelho nos olhos? Sim, porque é indispensável permaneça a nossa visão identificada com o ensinamento divino que transparece de todos os lugares. Compete-nos conservar o Evangelho nos ouvidos? Sim, porque é imprescindível registrar a mensagem de bondade que o céu nos reserva em todas as particularidades da senda percorrida. E imperioso guardar o Evangelho nas mãos? Sim, porque nossos braços são os instrumentos com os quais criaremos o mundo de nossas boas obras em direção ao paraíso. Será necessário respeitar o Evangelho com os nossos pés? Sim, porque a reta diretriz é imperativo comum. Justo, porém, antes de tudo, situar o Evangelho no coração para que o ensino de Jesus aplicado em nós mesmos resplandeça através de nossa mente, de nosso olhar, de nossa audição, de nossas mãos e de nossos pés, a fim de que não sejamos aprendizes fragmentários, subestimando o serviço do Divino Mestre. É imprescindível trazer a Boa Nova em todos os nossos pensamentos e aspirações, potências e atividades, salientando-se, contudo, o impositivo da lição de Jesus no hino dos nossos sentimentos, para que estejamos ligados primeiramente ao Senhor e não ao nosso eu, de vez que, segundo as velhas e sempre jovens palavras da Escritura Celeste, onde guardarmos o coração, aí se encontrará o tesouro de nossa vida. Evangelho no coração será, portanto, a plenitude do Cristo em nós. Vamos lá. Somos espíritos imortais. Quando a gente terminar essa jornada aqui na Terra, não teremos mais esse corpo físico aqui, mas teremos ainda somos espírito. O Emmanuel pegou os órgãos do corpo físico que são responsáveis pelo intercâmbio, pela vida em conjunto. Então vamos lá. Ele vem falar para a gente inicialmente espírito. Né? Devemos guardar o Evangelho na cabeça? Sim. Conhecereis a verdade vos libertará. A gente adquire uma disciplina de estar lendo o Evangelho diariamente, mesmo que seja só um pouquinho, e a gente vai estar se alimentando de recursos que nos defendam durante o dia das investidas do mal, das agressividades, e sabendo qual é o melhor caminho para a gente tomar. Tudo bem, a gente deve guardar o Evangelho na cabeça, sim. Agora, quando ele vem falar dos olhos, dos ouvidos, das mãos e dos pés, olha, são as principais maneiras de comunicação com o próximo, porque no Evangelho não vem falar para a gente que é amar o próximo como a si mesmo, é o nosso maior aprendizado aqui na Terra. Então ele vem falar que é indispensável que a nossa visão permaneça identificada com o ensinamento divino, que transparece de todos os lugares. A gente sabe, por exemplo, que se a minha mente estiver buscando somente ver o lado feio da coisa, eu vou estar olhando para a mesma direção e somente observando o lado deletério. Vamos pensar aqui numa coisa, né? A gente tem que começar a disciplinar a nossa visão para procurar entender que na Terra a gente não vai encontrar ninguém perfeito, assim como as pessoas têm lado sombra e lado luz, nós também temos, né? Então a gente precisa, nesse primeiro momento, aprender a canalizar, a não ficar olhando só o lado feio, ou quando tiver que olhar o lado feio, tentar ajudar de alguma maneira. Depois ele fala, com relação aos ouvidos, a gente vai ouvir de tudo e vai aprender a filtrar só aquilo que convém dentro daquela dinâmica de Paulo de Tarso. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Mas a gente precisa ouvir, sim, precisa entender a realidade. Jesus o tempo todo emprestava o ouvido para todos. E nas mãos, agora eu estou colocando em execução o que estava no pensamento. Os braços são os instrumentos com os quais criaremos o mundo de nossas boas obras em direção ao paraíso. Então a gente precisa estar com o Evangelho nas mãos mesmo. E depois ele vem falar dos pés, por conta das caminhadas também, né? A reta diretriz. Mas se a gente não estiver sentindo o Evangelho,
Aí a gente começa, primeiro mente, mente é pensamento. Agora coração, coração é sentimento. Nós somos pensamento e sentimento. Nós somos inteligência e moralidade. A gente vai perceber que são duas luzes que cada espírito traz e que normalmente, né, a inteligência vai um pouquinho na frente para daqui a pouco desenvolver a moralidade, mas a evolução do espírito, você vai encontrar muitos espíritos com uma luz bem maior aqui, porque a grande virtude da nossa geração é a atividade intelectual, já está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, porém o grande vício é a indiferença moral. Então esse lado aqui do sentimento a gente não consegue não olhar o ser humano com os olhos que o Evangelho nos sugere. Então o que a gente precisa acima de tudo é trazer o Evangelho no coração. A gente vai estar estudando o tempo todo, como falou o primeiro parágrafo, buscando aqui o raciocínio, a interpretação, até o dia que o Evangelho consiga chegar no nosso coração. E quando chegar no nosso coração, aí sim eu vou começar a estar preparado, e diz aqui no texto do Emmanuel, aí o nosso olhar, nossa audição, nossas mãos, nossos pés, eles vão estar sendo modificados, transformados. Por quê? Porque no coração a gente vai conseguir fazer com que o Evangelho realmente nos traga luz e faça diferença para a gente. Então ele bota aqui para a gente, é imprescindível trazer sim a boa nova em todos os nossos pensamentos e aspirações, potências, tudo bem. Mas depois ele fala, mas no imo dos sentimentos, dos nossos sentimentos, é que a gente tem que trazer a lição de Jesus, para que a gente esteja primeiramente ligado ao Senhor e não ao nosso eu. Uma vez a gente ouviu de um amigo que pensamento e sentimento é como se fosse o quadro e a moldura, que às vezes tem um quadro que é até interessante, mas a moldura é tão feia que acaba desqualificando o quadro. E às vezes o quadro é uma coisa de muita importância mesmo, mas perdeu a singeleza por conta da brutalidade que tem na moldura. Então a moldura, até pelo fato de ser acabamento também, ela acaba sendo o sentimento que vai fazer com que a inteligência que está no quadro, ela tenha uma utilidade ou não, ela pode ser uma coisa muito útil ou talvez não seja coisa útil, porque a moldura acabou atrapalhando. Então o sentimento a gente percebe, né, quando a gente vai fazer obra em casa, que o acabamento é sempre mais caro. E a gente percebe também com relação ao espírito que aqueles últimos detalhes que a gente precisa burilar também, eles são os mais difíceis, e são também o que vai trazer o laurel para a gente, palavra muito usada na doutrina espírita, o troféu para cada um também da vitória sobre si mesmo. Mas é bastante interessante a gente, mais uma vez, a gente ouvir o Emmanuel falar para a gente, olha, precisamos sim estar educando o tempo todo, mas cada órgão do nosso corpo, que são os órgãos de interação com os outros. Agora, a gente vai conseguir mesmo através do Evangelho sentido. E como é que a gente faz para desenvolver esse Evangelho sentido? A gente precisa estar em contato com outras pessoas, e nesse contato com outras pessoas está desenvolvendo o amor, a compreensão, o perdão. Não vai existir aprendizado do Evangelho de maneira alguma no isolamento, na revolta, na rebeldia. Não vai existir. O que vai existir é a gente tendo contato, tendo a dificuldade, o choque mesmo do contato, e procurando aplicar cada vez mais, entendendo por que a pessoa está tendo aquele comportamento, por que as coisas estão acontecendo dessa maneira, por que eu também estou reagindo assim, por que eu estou tão impaciente, tão suscetível. E é dessa maneira que a gente vai conseguir esse progresso. De outra maneira, a gente definitivamente não vai conseguir. Então, Evangelho sentido, com o coração, é o objetivo nosso quando a gente faz todo esse estudo das páginas de Emmanuel, quando a gente estuda cada lição. É o objetivo nosso aqui, reforma íntima, mas principalmente a gente não deixar o Evangelho apenas no campo do intelecto, porque o que a gente tem mais visto essa tentativa de escritores, espíritos, está escrevendo a mesma coisa de maneira diferente para ver se desperta a gente, para ver se sai daqui para vir para cá, para o nosso coração. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.